Hoje o meu convidado é um psiquiatra, o Dr. Fernando Fernandes. E por que eu tenho um psiquiatra como convidado? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muito bem-vindo, e é isso mesmo, Dr. Fernando? Parece que houve dados que trouxeram essa informação, né, que realmente a ansiedade é um sentimento muito prevalente no brasileiro, né? Agora, a ansiedade é um sentimento, se ela está ligada a um transtorno ou não, aí a gente precisa avaliar melhor. Então, a primeira pergunta, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento com valência negativa. Por que eu tomo esse cuidado de dizer valência negativa? Porque é um sentimento desconfortável, mas não necessariamente ele tem uma função negativa para a gente. Então a ansiedade é um sentimento que nos prepara para uma ameaça que está na nossa frente ou uma expectativa de ameaça ou perda no futuro. Nesse sentido, ela é muito bem-vinda, é algo fisiológico. Eu diria que não passa um dia que a gente não sinta ansiedade em algum grau, em algum momento. E isso aí nos motiva a lidar com aquela adversidade, seja real ou imaginada, né? Eu posso estar ansioso por um jantar, um almoço de negócio, um jogo. Essa ansiedade não necessariamente é negativa. Não, aliás, há estudos que mostram até que um determinado nível de ansiedade, dependendo da tarefa que você tem que desempenhar, ela é muito bem-vinda. E abaixo daquele nível de ansiedade, muitas vezes até cai o rendimento. Então, acho que um primeiro recado que tem que se deixar é que a ansiedade ela não é um sentimento negativo, ela é desconfortável, mas não necessariamente negativo. Agora, quando ela é muito exagerada ou ela está te causando incapacidade, está prejudicando o teu desempenho, aí tem alguma coisa errada. Né? Lá na faculdade, a gente aprendia uma coisa de nível de ativação, quando ele é ótimo, quando ele é muito alto, muito baixo. Isso também tem um pouco a ver com ansiedade, né? Sem dúvida nenhuma, porque a ansiedade, ela é um sentimento ou uma emoção, né? Vou usar como sinônimo sentimento e emoção aqui, que ela tem repercussão fisiológica na gente. Então, vamos pensar assim, o que seria o cúmulo de uma ansiedade súbita, que seria um susto que você toma. Batimento cardíaco sobe, frequência respiratória sobe. Imagina que tem um pitbull correndo na sua direção que você não conhece, né? Você vai ficar mais arisco, pupila vai dilatar, a frequência cardíaca sobe, a frequência respiratória sobe, você fica a musculatura fica mais arisca, você fica pronto para reagir. Mas uma ansiedade fisiológica, do mesmo jeito que ela pode te preparar para uma ação muito rápido, a partir do momento que você reavalia a realidade, ela pode baixar também. Então, por exemplo, você vê que na verdade aquele pitbull é do teu vizinho que gosta de brincar com você, ele está correndo para brincar, não está correndo para te agredir. No instante seguinte, tem um relaxamento. Cardíaca baixa. Exato, aí você consegue relaxar. Esse é um exemplo de ansiedade que te preparou para uma ameaça, mas a partir do momento que você reviu a realidade, tanto a ansiedade quanto as repercussões fisiológicas, aos poucos, não é imediato, mas elas arrefecem. Né? Agora tem um momento que a ansiedade passa a ser um problema, que a pessoa começa a não dormir, a ter problemas para executar as tarefas do dia a dia. Que momento é esse que a ansiedade começa a atrapalhar? Olha, quando a gente fala de ansiedade, essa é uma das perguntas do milhão. Por quê? Justamente pelo fato da ansiedade ser um sentimento ou uma emoção comum no nosso dia a dia, todo mundo passa por ansiedade, as pessoas perdem muito facilmente a mão de quando essa ansiedade já se tornou uma ansiedade patológica. De modo que os pacientes vão buscar ajuda para a ansiedade quando eles já estão sofrendo semanas, meses ou anos a fio, com diversas repercussões, inclusive fisiológicas, da ansiedade. Quais são essas repercussões mais comuns? A gente pode pensar em algumas repercussões agudas ou algumas de caráter mais crônicas, né? Nas ansiedades mais agudas, por exemplo, são muito comuns os sintomas cardiovasculares, né? Se a gente pensar o cúmulo de uma ansiedade aguda, que seria um transtorno ou um episódio de pânico. Então a pessoa tem taquicardia, sudorese, boca seca, pode ter dor no peito, sensação de palpitação, falta de ar até mesmo. E até alguns sintomas psicológicos, a pessoa tem medo de morrer, medo de enlouquecer. Então esses são sintomas de uma ansiedade mais aguda e intensa. Mas cronicamente a pessoa pode ter sintomas gástricos, por exemplo, sofre com o que o médico chama de dispepsia, né, mais acidez no estômago, sintomas de refluxo, pode ter sintomas intestinais, aumentam doenças inflamatórias, então se a pessoa já tem alguma doença inflamatória, a tendência é isso aumentar. Tensão muscular é muito comum,
E muitos educadores físicos, fisioterapeutas, trabalham com isso, e muitas vezes aquela tensão muscular que a pessoa tem aumentam as dores osteomusculares, e o fundo disso pode ser uma ansiedade crônica. Então, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, a ansiedade pode trazer malefícios, e não é só para o nosso conforto psíquico, é para a nossa saúde física também. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. No ranking dos países mais ansiosos do mundo, o segundo lugar é do Paraguai, com 7,6%, e em terceiro vem a Noruega, com 7,4%. E a ansiedade é talvez o mais citado pelas pessoas que têm dificuldade em dormir. Sem dúvida. É muito comum um tipo de relato assim, doutor, minha cabeça não para. Eu quero desacelerar para dormir, mas a minha cabeça não para. E aí eu pergunto, é muito importante isso, qual o conteúdo disso que está na tua mente quando você está lá querendo dormir? Eu fico preocupado com as coisas que eu deixei de fazer, com as coisas que eu fiz de errado ao longo do dia, poderia ter feito diferente, ou fico preocupado com as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Sim. E a pessoa fica remoendo aquilo, é o que a gente chama de remoer ansioso. Isso é na hora de dormir, está mais perceptível. Por quê? Porque as atividades já acabaram, já não está mais interagindo com ninguém, já não está trabalhando, não está estudando, não está em trânsito. E aí isso fica mais perceptível, Márcio. Mas normalmente a pessoa que tem isso à noite tem também durante o dia. Tanto que um dos fatores que a gente usa para avaliar o nível de ansiedade que a pessoa tem é assim, meu amigo, fala uma coisa, você está conseguindo se concentrar bem nas suas atividades, quando você precisa de concentração? Invariavelmente a pessoa fala assim, puxa, é mesmo, doutor, eu fico remoendo os meus problemas, as preocupações, eu acabo nem me concentrando naquilo que está na minha frente para eu fazer. Agora, você tocou nesse ponto da falta de concentração. Talvez uma das coisas que mais tirem o foco das pessoas hoje são as telas, são as mídias sociais, né? Parece que você sempre está fazendo alguma coisa e o celular está ali do lado e você consultando aquilo. O uso excessivo de tela, principalmente mídia social, isso pode ser um gatilho para desenvolver ansiedade? Márcio, aí eu acho que pode haver uma via de mão dupla aí. Pode haver uma via de mão dupla. E o que eu vou falar vale para depressão e para ansiedade, né? Então, saiu um estudo correlacionando tempo de tela com sintomas depressivos, por exemplo. Eu volto já para a ansiedade. Poxa, será que então o tempo de tela está causando depressão nas pessoas? Um outro jeito de pensar é assim, uma pessoa que está em depressão, ela tende a uma atividade solitária e passiva. E aí usaria mais. Aí usaria mais a tela. E relatos das pessoas falam muito isso. Falam, doutor, o único estímulo que eu tenho, a única coisa que me distrai um pouco é ficar passando o dedo assim no celular ou ficar maratonando uma série, aí aparece na tela lá, você ainda está vendo? Você clica assim, continua, né? Para a ansiedade, como é que é essa correlação? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que tem uma urgência. Por exemplo, você está ansioso por causa de uma notícia. Pode ser uma ansiedade normal do dia a dia, mas às vezes a pessoa que sofre de ansiedade sofre demais com aquilo. E aquele senso de urgência é muito grande. Então a pessoa vai ficar consumindo mais informações que possam levar àquela informação que ele quer, consumindo mais conteúdos que possam levar àquela informação, por exemplo. É uma pessoa que acaba se comunicando muito mais do que ele precisa, justamente pela ansiedade. E aí varia de pessoa para pessoa o tipo de comportamento que a pessoa tem em função da ansiedade. Tem gente que fica muito inquieto, por exemplo, a gente até percebe, está ansioso porque está muito inquieto. E hoje, como a nossa vida é muito mediada pelo celular, pelo smartphone, pelas mídias de maneira geral, o aumento do consumo pode vir por causa da ansiedade. Então esse é um ponto. Qual que é a contramão disso? Olha, tudo que é mídia por aí quer a nossa atenção. E um dos jeitos de conseguir a nossa atenção é manipulando nossos afetos, inclusive esses afetos com valência negativa, manipulando o que? A nossa ansiedade. Então, muitos dos conteúdos que nos prendem são conteúdos tensos e que geram ansiedade, e a gente é seduzido por eles mesmo sem perceber. Então, o que eu convido todo mundo que consome bastante informação, isso não necessariamente é um problema per si, mas que tipo de conteúdo que está te seduzindo? É um conteúdo que está te engrandecendo a alma? É um conteúdo que está te capacitando? É um conteúdo que está trazendo bons afetos? Ou é um conteúdo que está te trazendo tensão e é por isso que você está vidrado naquilo e consumindo cada vez mais? Aí fica a reflexão para quem está vendo a gente, né?
Nós, brasileiros, passamos praticamente a metade do dia na frente das telas de smartphones e computadores. O Brasil só perde para a África do Sul ranking de países mais conectados. De 16 horas em média que passamos acordados, mais de 9 horas são na frente das telas. Então, se a gente voltar no tempo 40, 45 anos atrás, então, quando você queria uma resposta para alguma coisa, você tinha que desenvolver a paciência, você tinha que, sei lá, ligar para alguém, mandar uma carta, abrir uma Barça, uma enciclopédia, para até chegar naquela resposta. Hoje, o meio ambiente, ele é, para absolutamente tudo, ou quase tudo, muito instantâneo, né? Então, por exemplo, nos aplicativos de mensagem, você manda uma mensagem, você vê que a pessoa lá leu, você já... Você quer a resposta imediata. Você tem alguma dúvida, você consegue consultar ali, em segundos você tem resposta para qualquer coisa. Viver nesse meio ambiente, que as respostas são muito mais imediatas, eles têm a ver com esse aumento da ansiedade? Sem dúvida nenhuma, é uma potencialização. Acho que você tocou num ponto que a gente não podia não conversar. A ansiedade naturalmente nos leva a um imediatismo. Só que o que a gente chama de imediatismo hoje é muito diferente do que se chamava há 10, 20 anos atrás, como você falou. Se você estava ansioso por uma notícia, não adiantava você ficar apertando F5 na tela no computador para ficar... Não, você ia ter que esperar o jornal do dia seguinte, Exato. ou um telejornal à noite, se fossem citar o assunto que você estava querendo saber. E hoje em dia, você falou bem, é praticamente ilimitada a possibilidade que você tem de ficar consumindo o tempo todo. Esse foi o Papo Saudável com o Dr. Fernando Fernandes. Se você quiser continuar acompanhando esse papo, é só ir em todas as plataformas da Jovem Pan que essa conversa vai continuar sobre ansiedade. Combinado?